Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do RochaCast. Eu sou o Paulo, hoje estou aqui com a Gabi. Oi, gente. Ô, Gabi, fala aí pra gente das mídias sociais. Isso aí, galera. Estamos no último episódio. Se você ainda não seguiu a gente no Instagram, o que você tá fazendo, cara? Então, vai lá agora, pausa esse vídeo, vai lá no Instagram, segue a página do RochaCast, se inscreve no canal aqui embaixo e, por favor, ativa as notificações, porque a gente tem episódios saindo quase toda semana, né, Paulo? Então, quase toda semana. Aparece lá pra você direto já quando a gente posta. Então, faça isso agora, pra você não perder os próximos episódios da próxima temporada, porque tem muita coisa legal pra chegar. Muita coisa. Outra coisa também que eu quero falar pra vocês, gente, nós temos as nossas canecas. Então, se você deseja tomar um cafezinho na sua casa com a caneca do RochaCast, por favor, mande um e-mail aqui pro e-mail que tá na descrição e a gente vai mandar pra você todas as informações pra você adquirir a nossa caneca. É isso aí. E hoje não é muito diferente, né? Já não tem suspense nenhum. Geralmente a gente faz um suspense dos nossos convidados. O pessoal tá vendo aí, Pastor Mauro, Pastor Flávio. Obrigado pela presença. Hoje a gente vai falar de planejamento, né, para 2024. Acho que um episódio um pouco mais voltado para casa mesmo, sim, né, para nós, para os rochenses. Mas os não rochenses aí são muito bem-vindos. E antes de qualquer coisa, hoje, até por ser a temática de Natal, o pessoal tá vendo, nós temos um patrocinador especial desse episódio e ele mandou lembrancinhas. Thiago, da TS Beleza. Legal. Deixa eu ver aqui quem é de quem, porque a gente precisou levantar fazer uma minuciosa investigação. Muito obrigado. Pro gosto pessoal dos perfumes, muito mais das esposas. Pois é, o gosto é da esposa, do né? que a gente entrou em Foi por isso que contato. ela perguntou qual que é aquele perfume mesmo que você gosta. Foi aí, tá vendo? Tem as Obrigado, Thiago. Obrigado. RochaCast. TS Beleza aí, patrocinando esse episódio. Bacana. A gente vai deixar a mídia social dele também aí embaixo, Sim, né? sim, pra vai vocês ficar. seguirem. Então, se vocês precisam de perfume, Exatamente. Chama o Thiago Com aí, certeza. vamos deixar o número do melhor. WhatsApp dele aí pra vocês. Beleza? Isso aí. Obrigado. Eu acho que pra gente começar o papo, obviamente o ano não acabou ainda, mas a gente pode fazer uma média de como foi 2023, o ano da Rocha Eterna, ou de todas as rochas, ou da Rocha Matilde especificamente. Aí acho que cada um pode falar um pouquinho. Pode começar. Acho que foi um ano de muita definição, né? De traçar os rumos que vão daqui para frente e muita coisa se definiu esse ano daquilo que com certeza o Senhor tem para nós aí para frente, né, Mauro? Sim, foi um ano de muitos acontecimentos, né? Uhum. E se for resumir o ano de 2023, foi um ano assim... parece lugar comum dizer isso, né? Mas um ano de aprendizado, porque outra coisa que é meio óbvia, né? Quem acha que já sabe tudo, naturalmente não tem como aprender mais nada. Uhum. Então, é claro que não importa o tempo de igreja, o tempo de vida, o tempo de ministério que você tenha, a gente sempre está aprendendo, porque a gente também está passando tem uma frase, né? Alguém disse assim, não é só uma época de mudanças, né? É uma mudança de época, né? Você vê assim claramente uma mudança geral na sociedade, o que anda acontecendo, a cabeça das pessoas, né? O que anda influenciando, fazendo a cabeça da turma. E isso a igreja não escapa, né? Então... é um tempo, tem sido, foi, né? Está sendo, né? Não acabou ainda. Sim. Aprendizado. Amém. Legal. E assim, mas num todo um ano positivo. Sim. Positivo. E eu acho até que foi um ano que separou homens de meninos. tem a ver com o tema também, né? Do ano, eu acho. Porque até eu comentava, esse último encontro com Deus teve uma definição muito grande em relação a isso. Os jovens da equipe, quanto que eles trabalharam, o resultado que eles deram foi excepcional. Então a gente está vendo jovens aí, e a gente
coloco até mesmo vocês nessa conta, de muita disposição, de muito crescimento. Então, e às vezes gente mais velha de percurso que ainda patinando lá em meninices, né? Então, esse ano separou homens e meninos na rocha, com certeza. Sim. Você falou do tema, né? Eu pensei nisso. Tem gente que andou lembrando disso, né? O tema esse ano é ceifa, né? E, obviamente, ceifa não trata só de colheita, né? Separar o joio do trigo. Exato. Separa palha do grão, joio do trigo. A ceifa faz isso, né? De você ter que arrancar também o que nasceu ali no meio, né? Que não é o grão. E, de fato, está sendo, né? Algo que tem a ver com aquilo que Deus nos deu, né? Então, recebemos. Amém. Maravilhoso. E aí fica sempre o ensinamento, né? De um ano para o outro, o que não deu errado nesse ano, vamos acertar para o ano que vem. E aí, como que começa o planejamento para 2024, já para a gente começar a engrenar já no papo já para o próximo ano? Olha, a gente está planejando ainda, as conversas estão acontecendo, né, com ministérios, né, com o pessoal, mas uma coisa que a gente tem percebido, que a gente está orando, na verdade é um caminho inverso. A gente tem imaginado concentrar mais algumas coisas, diminuir algumas frentes, algumas ou uma outra, né? E nós focarmos em coisas essenciais, né? Que de fato é papel da igreja. Sim. Desde coisas como o pessoal tem falado muito, né? Sobre cansaço e canseira e desgaste, como a gente tem observado igrejas relevantes, igrejas que realmente o pessoal tem mandado bem, né? O pessoal anda diminuindo frentes de trabalho. E não vou dizer que é uma tendência, mas tem gente fazendo isso, entendendo de Deus isso, e concentrando em algumas coisas essenciais. Então, a Rocha está nesse sentido. Esse ano, dizer que tem coisas novas, né? Sabe aquela coisa de já imaginar assim, vai abrir, né, o leque. Sim. Não. Na verdade, a gente vai reforçar o que é essencial. Estruturar, né? E talvez até mesmo segurar aqui e ali para a gente poder focar, né? Já falei bastante, fala. É aquela ideia de menos calor e mais luz, né? Produzir sem desgastar o tempo inútil, né? E às vezes se perde coisas, se perde tempo com coisas que não se precisaria perder, né? Às vezes tendo que consertar situações. Então, esse foi um ano de se consertar muita coisa, e eu acho que o ano que vem vai ser um ano de se desfrutar mais. Até porque é um ano especial, né? Vamos falar de ano especial. Né? São 30 logo a gente vai chegar aí. Tá na pauta aí? Tá na pauta. Pô, não é 30 todo anos. dia, né? Então, tem que ser um ano de se desfrutar, né? Sim. Mas quando a gente fala de diluir diminuir essas frentes, assim, falar o português claro, é tipo aquela pessoa que tem 3, 4 ministérios, ter que deixar alguma coisa assim desse tipo, porque às vezes a pessoa quer abraçar o mundo, quer fazer demais e não faz nada, né? Na verdade sempre foi, na verdade sempre foi uma orientação na igreja, a pessoa tem um ministério só, né? 2, e realmente ela tem essa condição, porque tem a célula, tem, né, o próprio culto, tem as atividades também, os eventos, né, eventuais da igreja. A pessoa tem a vida particular dela também, né? Estudo, família e tudo mais. Mas, na verdade, esse individual aí vai ser uma consequência do coletivo, né? Que a gente realmente está procurando focar. O Flávio falou sobre consertar, né? Eu estava ouvindo alguém falar a respeito disso esses dias, e a gente deve falar sobre isso nos próximos dias. Alguém falando sobre rede, né? Lucas capítulo 5, que a rede foi lançada. Sim. Então, rede fala de muita coisa, né? Rede fala de um trabalho coletivo,
Rede fala de relacionamento, né? Até porque é um termo usado para relacionamento, né? Networking, essas coisas. E rede fala de conserto. Rede tem que limpar. E a Bíblia fala de momentos que rede foi limpa, rede foi consertada. Então, limpar é o preventivo, né? Consertar é quando, né? Deu ruim. Né? Deu ruim. Aí você tem que consertar. É quando enroscou. Então, rede é isso. Então, rede é relacionamento, rede é o coletivo, rede é ter que manter, prevenir, rede é consertar. Então, é um processo constante. A Bíblia fala de rede porque, lógico, está falando de igreja, está falando de trabalho, né? Pescadores de homens. Então, é um trabalho constante. Né? Não é uma surpresa ter que consertar, não é uma surpresa ter que limpar, não é uma surpresa, né? Tem que continuar trabalhando juntos. Eu acho que em 2023 ele foi um ano também de muita coisa dessa rede, né? Ter que ser consertada, até porque senão ia empurrando com a barriga, né? E não resolvia o problema. Então, às vezes, é uma forma até porque, como vocês falaram, 30 anos de rocha, o Senhor, a gente fala, 30 anos de casamento é um ano importante, né? Então, assim, é um ano importante para a igreja em si. Então, eu acho que é muito natural que as coisas comecem a aparecer para serem consertadas, né? Eu creio. Não é por acaso, né? Sim. Então, né, quem é da igreja sabe, várias coisas aconteceram esse ano, mas se tudo coopera para o bem, né? Sim. Então, curiosamente, eu falava sobre isso no encontro com Deus, agora desse final de semana. Deus não faz aquela famosa garibada. Sim. Né? Às vezes você olha uma parede lá no cantinho, tá lá meia... Aí, vou chamar alguém para dar um... Consertar meia boca, A né? gente só quer uma pinturinha ali, uma ajeitada. Só dá um tapinha. Só quando você chama Deus para consertar aquele pedacinho da parede, quando você vê, ele está derrubando metade da parede. Ou a Você fala parede inteira. Mas Deus, você está derrubando metade da parede. A parede estava podre, filho. Não ia dar. A gente não dá para dar uma garibada. Não ia sustentar. Então, você não estava vendo, mas eu precisava derrubar metade da parede. Sim. E às vezes isso precisa acontecer em nós, e isso às vezes precisa acontecer até no ministério, numa escala maior, né? De Deus, as coisas, como você falou, as coisas vai empurrando com a barriga, vai ficando e tal, e a gente vai dando uma garibadinha até que chega uma hora que tem que realmente fazer aquela reforma, tem que realmente mexer em estrutura. Na estrutura até pro que vai vir, né? Mas o que ele planeja vir, né? A boa notícia é que quando Deus mexe na estrutura, É porque algo grande vem. é porque ele vai permitir crescer mais ainda, né? Exatamente. Então, é por isso que eu acho que esse foi o ano de concertos, de reformas, porque a gente vai desfrutar um ano que vem. Algo grande, E falando sobre estrutura, coisas fundamentais, básicas, eu estava vendo uma pesquisa que confirma, na verdade, coisas que desde sempre, em pesquisas, estatísticas e até observação, mostram isso. Perto de 70% das pessoas que são alcançadas, que hoje são cristãs, foram alcançadas como? Através de um parente ou de um amigo. É uma pesquisa que foi feita, e muitos anos ela vem sendo feita, no mundo inteiro. E um pessoal também no Brasil, claro. E só confirma aquilo que a gente já sabe. Por exemplo, de sete situações que uma pessoa se tornou cristã, quase 70% dessa turma se tornou cristã por conta de um amigo e parente que convidou para um culto, para uma reunião. Por exemplo, pastor é o 6º lugar aí de responsabilidade de alcançar a pessoa. Tem uma galera. O 7º é evento. O último lugar é o evento. Que menos alcança pessoas é evento. Então, isso tudo, quando a gente fala que a gente está pensando e meditando, tem também coisa assim, muito clara, né, que está muito claro, preto no branco. Então, uma coisa que o ano que vem, na igreja, a gente falar muito, mais ainda, né? Por exemplo, célula, casa de paz, o indivíduo. Mais importante, né? Porque todos nós, pensa, se o Brasil hoje, 1/4 da população, mais ou menos, né, pelo IBGE, é evangélica, fora católicos, outras confissões cristãs, de gente séria também. Tem muito cristão no Brasil. Bastante. O problema é que
a influência, a mudança não está sendo proporcional. Sim. Né? O Brasil, terrível, né? A questão da corrupção, da impunidade, da pilantragem, do jeitinho e tudo mais. Do jeitinho brasileiro. Então, o que está acontecendo? Como é que tem tanto cristão? É só a autoproclamação, né? Eu sou cristão, mas a mudança É nominal, mesmo... né? Nominal. Então... É o que acontecia com o catolicismo antes, né? A galera Sim. falava que era não praticante, Exato. né? Eu sempre falo, né? Como é equivalente um cara fala assim, ó, eu sou honesto, mas eu não sou praticante, né? Fala, cara, então você não é honesto. Não tem como jeito, você falar eu sou e não pratico. Ou Não eu não existe isso. Então, tem algo acontecendo. A gente sabe, né? A gente consegue entender coisas, o porquê que proporcionalmente você não vê a mudança na sociedade pela proporção de gente que se diz cristã. Sim. Então falta o quê? Comprometimento, falta engajamento, falta mudança de vida. Então são coisas básicas. Tem que trabalhar. Eu acho que a célula, ela é a maior protagonista nesse sentido, porque é muito mais fácil você convidar uma pessoa do seu cotidiano para ir numa reunião na sua casa do que ela comparecer a um evento. Vou dar um exemplo Sim. aqui de um evento que a gente tem aqui, por exemplo, Inabaláveis. Eu convidei vários amigos que não vieram, mas talvez se eu chegasse e falasse, vamos lá na minha casa tomar um café, vai ter uma reunião, ele vai e é muito mais fácil de alcançar essa pessoa, né? Você vai acabar convidando, lógico, Sim, para sim, tudo, claro. né? Você convida para o evento, você convida para o culto, você convida. É a rede. Então você joga a rede e vem todo tipo de peixe, né? A rede fala disso, né? A rede lembra o quê? A extensão do trabalho. Jesus mandou alcançar o mundo, né? Sim. Então não mandou pescar com vara, né? Mandou pescar com rede. E rede fala de tudo isso. Em grandes proporções. E nesse sentido, desculpa te cortar, amor, tão importante quanto a célula é a casa de paz. Sim. Eu falava isso ontem. A gente tem exemplos, domingo mesmo, um casal em cima do púlpito, abraçado, que quando começou a casa de paz, estava lá para se separar. A importância da casa de paz. Porque quem é a pessoa que não aceita alguém que fala assim, eu vou na sua casa lá orar e levar uma palavra para ter paz na sua casa? Muito Quem difícil. não quer ter Nossa, paz? É muito difícil. Em geral, as pessoas Então, aceitam. Sim, isso. aceitam, A aceitam. porta Orar lá se em torna casa, aberta automaticamente. Sim. E dali ela vai para a célula, dali ela vem para a igreja. Então, Mal não vai fazer, né? é preciso investir nisso, porque você está indo de encontro a uma necessidade da pessoa. Eu acho que falta também a comunidade abraçar a casa de paz, de fato. Vou fazer, né? Vou me colocar disponível a participar disso. Essa é a questão, a disponibilidade. Você vê hoje as pessoas, uma dificuldade muito grande com isso, né? Disponíveis, disponibilidade. Então, porém, as estatísticas, como a gente falou, a própria história da igreja, tudo. Você pode olhar para a Bíblia, olhar, né, a igreja primitiva, você olha a história da igreja, você olha as pesquisas, é o trabalho de formiga. É cada crente, que é o que a Bíblia fala. Todos nós recebemos poder, cada um de nós, né, testemunhas. E isso, falando de 2024, né, os 30 anos da igreja, né, até porque a igreja começou assim, né, um grupo caseiro, não chamava célula. Trabalhinho de formiguinha. Era grupo caseiro, começou uma turma numa lavanderia, né, a famosa lavanderia, acho que alguns sabem da história, né, e aí da lavanderia foi para a sala, da sala foi para a garagem, e na garagem virou culto, mas começou com um pequeno grupo, e ampliou porque um grupo começou. Então, além de estar no DNA da igreja, da nossa, é o DNA de Deus, da igreja, né, universal. E então, uma coisa que a gente vai trabalhar, investir, treinar, capacitar, é a pessoa se ver nesse papel, a pessoa entender isso, a identidade dela. Eu acho que aliás, teve até a pregação do pastor Giovanni no... Sim, né? meu Que, Deus. se você não testemunho. assistiu, Giovanni vai lá teve no aqui canal também. da Rocha, tem a pregação lá, assiste, comenta, compartilha. Gabi, eu acho, desculpa te cortar, mas eu acho que a gente tá num nível que já pode aparecer o card Por aqui favor, em cima. Já nossa. chegamos num nível Eu acho. que, né, durante a transmissão O aí cardzinho é quando aparece o link aparece o link da próxima A pregação. gente vai pôr pra vocês aí o card. Chegamos nesse nível. A gente vai pôr. Isso é bom. E, Mas ó, assistam. uma novidade legal. Durante a pregação dele,
Deus me deu uma peça nova para o Encontrão. Olha só. Sério? Com Meu um Deus. episódio que Vendo? ele comentou, Deus me deu uma peça nova Que para o Encontrão. legal! Olha só. Não, é muito legal. Só pra vocês saberem, vai estar o card aqui, mas chama Liga da Justiça, né? A pregação que ele A pregação, aí... fez. E ele falou exatamente sobre isso, de você se colocar nesse lugar, de entender que você é uma parte da Liga da Justiça de Deus. Você é o Você tá ali pra quarto- fazer o quarto integrante, elemento, né? né? O quarto Integrante, integrante ali. Da Liga da Justiça, exatamente. E dentro dessa estatística faz a gente voltar a lembrar de uma frase antiga que parece um clichê, mas é uma realidade, que é a ovelha que gera ovelha. Sim. Sim. Por isso que o pastor está lá atrás na fila, porque o pastor vai cuidar da ovelha que já está ali, vai... Mas a ovelha chegar... Mas para ela chegar, a ovelha tem que ser gerada pela ovelha. É cada um e de quando nós. chega, tem que ser cuidado. Tem que ser. Sim, sim. Eu estava hoje no Uber, pode falar? Pode. Posso continuar falando? Com certeza. Eu estava no Uber hoje, o cara crente. Motorista, 14 anos, cristão, até os 18, tipo, aquela tranqueira, né? Usava droga, se metia com confusão, não sei o que e tal. E aí quem convidou ele? Um amigo, para ir para a igreja. E ele estava 3 dias, ele contando, 3 dias doido, né? Ligado, sem dormir por causa da cocaína. E o amigo chamou ele e falou, eu quero ir para o culto, eu quero ir. E disse que estava com os pinos do bolso lá, usou. Chegou doidão no culto. Nossa. Bom, para encurtar a história, o cara se salvou, o pastor falou, não, vem do jeito que você está, você não vai ficar, aquela palavra de fé assim, aleluia. E ele disse que um negócio de maconha lá, porque ele falou, pastor, não consigo largar a maconha. Ele falou, você vai conseguir, vem assim mesmo. E maconheiro indo para a igreja. Foi. Impressionante, né? E ele contando do encontro com Deus lá. Caramba. Que ele leva pelo menos 15 pessoas para o encontro, é um propósito que ele faz, né? Incrível. E falando de rede, né? Então, ao mesmo tempo ele contou a história de um pastor lá que ele conhece, que o pastor estava não sei aonde lá e morreu alguém. Aí o pessoal perguntou para o pastor se ele fazia a missa de 7º dia. Nossa. Eu conheço testemunho assim. Aí o pastor falou, faço. Aí o pessoal, tá bom então, combinou. Diz que o pastor apareceu de batina de padre. Gente. Aí até o rapaz era bom de Bíblia, né? O motorista do Uber, lá, o irmão, o Tiago, o nome dele, falando então, né? Porque Paulo fala, né? Se fez de louco, né? Para alcançar, o romano para alcançar o romano. Ele botou batina, mas pregou. Pregou a palavra. Pregou e muita gente se salvou lá Olha só. no ofício fúnebre lá, né? É a rede. Então, você tem, né, as duas asas, né, como dizem. Que asa do avião é mais importante? As duas são. Então, que asa é essa? Uma asa é chamado grande celebração, né, o culto, a igreja reunida. A outra asa é a célula. Essa semana, o trabalho de formiga, todo mundo envolvido. E é assim que esse avião, né, para usar um clichêzão aqui, né? O avião decola, mas precisa das duas. Exatamente. E ele, percurso rápido aqui da minha casa para cá, contando a experiência da igreja dele lá, Olha né? só. Então, muito legal. Você fala, meu Deus, que joia, né? Olha o pessoal aí, tipo, não tem tempo ruim, né? Vamos vestir né, de coração? padre, vamos fazer uma missa gospel. Vamos pra cima. Alcançar o povo. Esse contraponto de casa de paz e célula, assim, eu vejo isso. Às vezes a galera dá uma recuada, porque o desgaste emocional e espiritual de você fazer e começar, não é só começar, mas começar e terminar uma casa de paz, ela é muito maior do que você ter aquele pessoal ali que já passou pelo processo na célula. A célula é meio que uma manutenção daquilo que ela passou. Tem desgaste? Tem. Às vezes você pega uns tenebrosos ali, né? Que vamos, jejum e oração e vamos pra cima. Mas eu acho que é um pouco né? Essa é a minha visão. Eu acho que é um pouco muito disso, né? Desse desgaste. Mas por isso que tem que ter o envolvimento de todo mundo, porque você consegue fazer esse revezamento, você consegue... Não fica pesado, né? sim. Ter essas lacunas, esses hiatos entre uma casa de paz e outra, e aí você tem a cobertura de alguém. Por isso que quanto mais gente envolvida, mais disposta, gente né? entendendo. A questão é entender a visão, né? Primeiro que célula não é reunião de crente velho. Célula não é reunião para tomar café e comer bolinho. É
para se abrir uma porta, para chamar vizinho da frente, o parente, o amigo. O Uber. E o cristão, e o cristão precisa entender que o tempo todo à volta dele tem alguém que está com problema. Que precisa. Sim. Eu falava com um rapaz segunda-feira, que começou a falar comigo sobre o problema que estava acontecendo na casa dele. Eu falei assim, você quer fazer uma casa de paz? Eu falei, eu vou ver gente para conseguir fazer agora em dezembro para você. Já entrei em contato, vamos fazer uma casa de paz agora. Não dá para esperar janeiro. Dezembro, não dá pra... que é uma época complicadíssima, né? De gente pra pensando em suicídio. Né? O CVV lá, importante demais. A quantidade de ligações aumenta. Sim. Tempo de festa, final de ano. Então precisa ter disponibilidade o tempo todo. Um não pode, o outro pode. Alguém acaba podendo. Para não ficar pesado também, né? Exatamente. Mas tem que atender a necessidade. Uhum. Então eu não posso ver alguém falar que está com problema e eu sabendo, tendo a ferramenta, sabendo de algo que pode dar solução, eu vou ficar omisso? Sim. Não posso. Ficar ali a situação, né? Então, só que todos têm que entender isso. Uhum. A igreja na totalidade, né? Tem um testemunho, é um pregador dinamarquês, o Torben Sondergaard. É um carequinha da internet aí, enfim. A Dinamarca é um país de tradição evangélica, né? A igreja luterana lá, a igreja que predomina. Inclusive o governo paga salário da turma. É um negócio assim, muito estabelecido. Porém, a igreja esfriou. A igreja virou um elefante branco. E caras como esse Torben, eles estão assim, avivando, né? Bom, ele contando que o que aconteceu. Eles encontraram, tem um testemunho de um pessoal lá, que 3 pessoas diferentes, 3 cristãos, encontraram um vendedor de celular, um cara que vendia celular de cidade em cidade, mais ou menos assim. E o cara com problema nas costas. E esse cara contou a história, né, que ele chegou numa cidade e encontrou um cristão nas andanças lá. Falou, posso orar por você? Olha só. Né? Falou, pode, né? Ele com dor nas costas, ele orou. Foi curado de imediato? Não. Aí ele viajou para outra cidade e encontrou um cristão. Sabe aquela coisa de gente pronta para orar, para falar, né? Aí, na outra cidade, um cara também perguntou, posso orar por você? Ele falou, pode, né? Orou e aí melhorou um pouco mais. Aí quando chegou na terceira cidade, encontrou outro cristão. E aí esse terceiro também, entendeu? Sabe, todo mundo, a minha pegada. Falou, posso orar por você? Falou, pode. Orou, foi curado. Foi completamente curado. Glória a Deus. Então, né? O cara foi curado de uma vez? Não. Mas cada um fez um pouco. E às vezes, falando de visão, né? A gente fala de alcançar o mundo, fala de ministério na igreja. As pessoas parecem que tem aquela imagem assim de um Golias, né? Um gigante que fala, não. Parece que já a sensação... se arma, né? Fala, não. Onde vai dar isso? Né? Dá a mão, que é o braço. Né? As pessoas já ficam armadas, já ficam ali com a guarda erguida. E não. Né? De novo, né? O velho clichê. Se cada um fizer um pouco, né? E não precisa, lógico, abraçar o mundo, né? Cada um... Cara, você encontrou alguém? Ora, você está ali no seu ambiente de trabalho, fala, né? Entrega lá um versículo, reparte alguma coisa. Porque esse cara não vai encontrar só você. Ele vai encontrar outro, vai encontrar... Né? É o exemplo e a semente não volta vazia, né? É o exemplo do vendedor de celular. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Cada um for fiel, né? Ali no seu pedaço. A obra vai ser gigantesca, é a rede, né? Sim. Entendeu? Gente, é só para rapidinho fazer uma correção. Que a gente falou do card, mas o card ele só pode ser feito no mesmo canal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o link da pregação do pastor Giovanni aqui na descrição. Porém, a gente vai colocar um card aqui do podcast que a gente fez com o pastor Giovanni. Exato. Então, se você não assistiu, você também pode assistir esse podcast, que foi incrível, porque ele falou justamente sobre células, e que é o que a gente está falando aqui. Ele é muito... a história de vida dele, tudo é muito incrível. Então, se você não assistiu, por favor, vá e assista, porque está sensacional.
É só isso que eu Ele é. precisava Mas fazer. eu acho que quem deu a mancada foi eu, porque você começou a falar de uma coisa, eu pensei outra. Eu pensei no episódio do podcast que você estava falando da mensagem no culto. Fique em paz. Tudo certo. Mas aí falando desse negócio de movimentar, cada um fazer um pouquinho e tal, eu falava hoje com o pessoal da célula, e pro ano que vem, é isso. A gente começar a movimentar além dos auxiliares, sabe? É começar a gerar neles, despertar neles esse senso de querer fazer, de querer ministrar numa célula, de querer, sabe? Convidar, estar na linha de frente, sabe? Começar a movimentar isso, né? E calhou de estar. Eu queria falar uma coisa também a respeito. Eu estou dando um spoiler aqui do que você falar no final da semana. Vamos lá. Esse podcast Spoiler a gente gosta, pô. É semana que vem, olhe lá, né? Provavelmente. Sim, quando vocês estiveram 28 esse podcast, mais ou menos. Você já terá ouvido algumas coisas no culto do dia 10 de dezembro. Que para nós aqui nesse momento, né, é o próximo domingo. Isso. Mas uma coisa, juntando tudo, né? A gente está falando do que aqui? Disponibilidade, gente disposta, né, a fazer a sua parte e tal. Eu conversava com alguém, o quê? Uma das coisas, uma das frases que você ouve muito assim, eu estou no limite. Né? As pessoas, tem gente falando isso, eu cheguei no meu limite, eu estou no meu limite, é emocional, é físico, enfim. Mas esse negócio é interessante, né? A gente canta, a gente lê a respeito, a gente se perguntar para qualquer um vai dizer assim, é legal a ideia de romper limite? A gente canta isso, não canta? Sim. Rompendo em fé, indo além, me leva além. Tem várias maneiras, várias frases que falam a mesma coisa. Você vai além, a fé faz isso. Tem né, muita coisa que é dita que é a mesma ideia. Mas como é que eu faço então? Se eu chego no limite, o que as pessoas, muitas, estão fazendo? Param. E de fato, né, a pessoa chegou no limite. Ela está exaurida, ela está esgotada, ela não vê alternativa, ela está assim que ela não sabe o que fazer. E exatamente, ela chegou no limite, falta pouco. Ela está no limite, ela está na fronteira. Para ela ultrapassar, para ela ir além. O problema... Para romper, né? A pessoa para. A pessoa para porque... Qual que é a mensagem? Qual que é o entendimento que a pessoa tem? Né? Cheguei no meu limite, se eu cheguei no meu limite, eu paro, né? Você não pode parar. Não pode parar. É onde você vai continuar crendo, né? Porque né, se entende que você chegou até ali porque você creu, você está numa vida de fé. Fé não para. Fé não tem um limite. A natureza da fé é não ter limite. Fé sempre te leva além. Então, é uma palavra para a nossa igreja, né? Esse ano, 30 anos, até fazendo jus, né? Há 30 anos, como tudo começou, e sempre foi, e a obra de Deus sempre será assim. Está sempre além de você. Está sempre além. Sim. Né? Grande é a seara, já era no tempo de Jesus e continua sendo. Então, o que essa massa de cristãos que se sentem cansados, esgotados, no limite, tem uma palavra para você: não pare, porque você está exatamente no momento de ir além, de você superar, de você romper. E, o que eu preciso para isso? Fé. Não confie no que você sente. Não fique olhando para o que está diante dos seus olhos. Lembra quando Deus falou para Abraão, Gênesis 13, Gênesis 15, olha, Abraão, onde os teus olhos alcançarem. Né? O tamanho, alguém falou isso, o tamanho da minha conquista é do tamanho da minha visão. Então, você não pode olhar, eu estou no meu limite, você está olhando limitado. Se for fazer jogo de palavras aqui, está muito fácil de entender isso. Não pare, confie, descanse em Deus, né? Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, né? Você não descansa de algo, você não pode descansar do seu chamado. Sim. Você descansa em Deus, né? Nele, não descansa de alguma coisa.
Eu acho que dá para somar uma coisa nisso daí. Fé associada à unção. Alguém fez uma definição de unção, que eu gosto de usar muito, que é aquela que estava o mestre e o discípulo numa estrada. E o discípulo começa a perguntar: mestre, o que é unção? Ele falou: vai caminhando que você vai entender. E passaram num determinado local, e aí o discípulo viu um passarinho cantando e perguntou: mestre, um passarinho cantando é unção? E o mestre disse: não. E eles caminharam mais um pouco, ele viu uma vaca, e ele perguntou: mestre, uma vaca pastando é unção? O mestre disse: não, mas o dia em que você ver uma vaca em cima de uma árvore cantando, isso é unção. Então a unção te faz ir mais além, te faz romper limites, né? E o que é unção? É aquilo que faz parte do chamado, é aquilo que te foi delegado, que te foi enviado, né? Quando a gente vê Eliseu, que recebeu a porção dobrada de unção de Elias, o que foi? Aquilo que já estava sobre Elias, Elias derramou, enviou para Eliseu, né? E Eliseu recebeu. Sim. Então, se a gente fosse imaginar daquilo que Elias fez, se Eliseu fez o dobro, Eliseu teria que ficar o dobro cansado? Não, porque ele tinha uma unção dobrada que fez com que ele fosse o dobro além. E o Elias, que estava querendo morrer, né? Sim, na caverna. Na caverna. Qual foi o remédio que Deus deu para ele? Volte pelo caminho por onde você veio. Unge Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, Eliseu no teu lugar. Volte ao trabalho. Que hoje eu sei que muita gente até se ofende com um negócio desse, né? A gente falava até, né, de um podcast aí esses dias, de uma cantora que ela chamou de falso pastor, o pastor que faz a ovelha trabalhar. Nossa, de Deus. E eu até disse que eu imagino, quero crer, que não foi essa a intenção dela, né? Não, enfim, mas está lá. Então, olha só, o pastor Giovanni Domingo, ele leu Colossenses 1:29, ele fala aqui, ó, as palavras de Paulo: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, ao máximo. Mas como? Segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. É a unção, o poder de Deus. É pelo poder de Deus. Você vai além, você vai ter experiências que você nunca teve. Então você está na borda, você está na beira da terra prometida e você vai recuar. Foi isso que os espias fizeram. Sim. Foi exatamente na fronteira. Vocês vão além, vocês vão vencer gigantes, vocês vão conquistar uma terra que mana leite e mel. Ali eles recuaram, perderam a bênção. É onde pessoas que, vou dizer de novo, estão no limite. Sim. Estão, e ninguém está dizendo o contrário. Você chegou no limite das suas forças, você chegou no limite, sabe, alguns podem até dizer na minha sanidade, né? Eu vou ficar doido desse jeito, né? Cheguei no limite assim que eu não consigo nem pensar direito, não dou conta nem de mim, né? Mas é exatamente o momento que você vai romper se você não parar. Então é fé, é unção, é uma eficácia que opera de forma eficiente em alguém que está dizendo o que aqui? Eu me afadigo esforçando-me o mais possível, né? Superlativos, é o esforço, né? Afadigo, esforçando-me o máximo que eu consigo, mas é uma eficácia que vem do céu. Tem uma frase, pastor, que eu gosto muito, que fala assim: é justo que muito custe o que muito vale. E eu acho que entra muito nisso, porque o que a gente está falando? A gente está falando de vidas, a gente está falando de almas, a gente está falando de ministérios. O maior projeto do universo, né? Exato. O reino de Deus. É justo que custe muito. Sim. Que custe o meu tempo, que custe o meu esforço, que custe a minha vontade. Sim. E ninguém está dizendo, nunca se disse, nem a Bíblia, muito menos a Bíblia, e nós aqui na Rocha, que alguém não possa descansar, que alguém não possa tirar um tempo. Eu nunca ouvi isso. Assim, não, de falar, olha, eu estou em 2 empregos, cara, eu estou com a minha mãe doente, eu preciso cuidar da minha esposa. Problema nenhum. O problema é quando você percebe que a pessoa perdeu o coração. Ali há uma fuga ali.
E ninguém está discutindo, né, se a pessoa está com alguém doente em casa ou não, se 2 empregos é pesado. Não é isso. É que as pessoas às vezes não... A questão é a seguinte: você conversando com a pessoa, você percebe o quê? Que a pessoa não está dizendo isso, olha, eu vou ter que parar, eu vou ter que dar um tempo, mas ela não está dizendo da seguinte maneira: falou, mas eu estou orando. É aí que você vê o coração da pessoa. Eu estou orando para Deus abençoar, mudar o horário de emprego, a minha esposa ser curada, quem está doente. Eu estou orando porque aquilo que Deus me deu para fazer, ninguém vai fazer. Eu vou fazer. Um testemunho nesse sentido. Na nossa célula esse ano aconteceu isso. Tinha uma menina que chegou, né? Eu participo de uma célula de meninas, né? Toda terça. E aí ela chegou, ela não tinha... Super diferente, não tinha se encontrado em lugar nenhum e acabou gostando e quis ir participar da célula. Só que logo que ela chegou, ela começou a faculdade. No mesmo momento que ela entrou, ela começou a faculdade. E aí, ela foi numa célula, gostou, foi na outra, gostou. Na terceira, ela já não conseguiu ir porque mudaram o horário e ela acabou tendo aula na mesma hora, na terça-feira. E aí, o que ela falou assim, olha, eu não tô conseguindo ir, mas eu vou orar. Para o Senhor dar alguma estratégia ou encontrar outra célula, né? E aí a gente falou, não, a gente vai orar com você. E aí, nisso, na outra semana, a faculdade entrou em contato, porque eles alteraram o dia de terça para sexta. Mas quando é... Entendeu? Deus e foi muito legal. Entendeu? E a experiência que ela teve, porque ela teve o coração correto. Sim. Falou, Senhor, né? Vou orar, não, peraí, eu não quero ficar sem a célula, eu quero exercer meu chamado. Coração disposto, né? Pois é, então você não pode perder o coração. Sim. Não se trata de não descansar, né? É não perder o coração. Mas aí, pastor, dentro dessa questão e tal, de unção, de chamado e tal, da convicção do chamado, por exemplo, a pessoa, às vezes, vou falar no âmbito geral, não vou falar local, tá? Muitas vezes, se a ovelha gera ovelha, é necessário que o líder gere líder, né? E outra situação, nesse meio tempo, ou liderança, ou qualquer outra pessoa que está ali trabalhando, exercendo e tudo mais, porque todo momento ela tem que correr. Se ela vai correr, ela vai cansar. Então precisa chegar um momento, ou de orientação, alguma coisa, para não desistir quando ela cansar, ela parar um pouquinho antes de chegar nesse limite, ela começar a caminhar. Ela diminuir o passo, mas não parar. Sim. Né? Lembra da história dos gansos Sim. lá, né, voando em formação, né? Sabe essa história, né? Sim. Que o ganso que está na frente, daqui a pouco ele vai para o fim da fila ali, e o ganso que está no segundo fica primeiro. Você tem um revezamento, você tem Eu conheço outra plural. história dessa. E tipo assim, tá os gansos em V lá, né? Aí sai o último lá pra frente. Pô, por que você tá aí na ponta? Ele vai estragar a piada. Mas, assim, por que você tá aí na frente? Eu falei, não sei, eles estão me empurrando, eu tô indo. Então, que seja empurrado, mas dá certo. Dá certo. Nós falamos até sobre isso um pouco antes. Acho que nós temos uma geração hoje dentro da Rocha que está pronta para ser trabalhada e virar uma liderança muito forte, muito boa. Porque a gente que está pronta, que está sendo formada aqui, com a visão daqui, com o entendimento do inclusive que é. Inclusive adolescentes, que têm um grande potencial. E assim, toda árvore tem o seu tempo. Sim. De primeiro crescer, estruturar as raízes, para depois começar a dar o fruto. E o fruto é que vai gerar outras árvores também, outras plantas também. Sim. Então, e há o tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3. E é por isso que eu entendo de uma forma assim bem tranquila, que é aquilo que nós falamos no começo, que é o tempo de começar a colher exatamente isso. É tempo de começar a desfrutar disso, de ver uma geração que já está pronta e que vai começar a desabrochar, que vai começar a despontar aí de uma forma muito consistente, muito firme, muito sólida. Com raízes, né? Com raízes, que não vai parar ali na esquina. E que vai formar legado, assim como a nossa geração está formando um legado. A gente passou esse tempo formando um legado para que os que hoje estão aí possam dar continuidade. Eu acho que eu vejo muito isso
hoje em outras igrejas, né? No geral, na igreja até brasileira, eu falo como jovem, né? Eu participo do Ministério de Jovens, então eu falo da minha geração em si. Jovens que correm sem uma visão e sem raízes. Eles correm, e aí chega pra chutar no gol, se cansa e não faz. Então, e é uma geração com muito potencial, jovens que começam da forma certa, começam com o coração correto. Então, jovens que estão lá, sei lá, na Jocum ou né, participam da Dunamis Farm, lá, galera de missões, e começam no coração correto de fazer a vontade do Senhor, de fazer o ID, e não são bem enraizados onde eles estão e acabam se perdendo no meio do caminho e se cansando por motivos diversos. Eu sei disso porque os meus pais, a gente passou por um processo e de várias coisas, cresci dentro da igreja. E uma coisa que a gente aprendeu como família, isso nós todos na minha família, que quando você faz a obra, ou o ministério, ou né, o que você está fazendo ali dentro da igreja, olhando para as pessoas, você se cansa. E fácil. Porque você se ofende, você fica triste, você guarda aquilo. Quando os seus olhos se voltam para Deus, tudo aquilo lá machuca às vezes, dói. Só que não é tão importante quanto a visão, quanto o que você tem que fazer. E é muito aquele versículo, né? Os que olham para ti estão radiantes, né? Então, eles não se ofendem, têm um coração inofendível, tem algo que não faz eles pararem, né? O olhar está no lugar certo, Sim, né? o coração no lugar certo. Jesus avisou que desde falso irmão, joio no meio do trigo, lobo vestido de ovelha. Ele avisou. Vários avisos. Sim, não é uma surpresa. Tudo bem, essas coisas machucam com certeza, né? Até porque somos humanos, né? Sim, esses dias eu conversando com uma moça. O marido quer separar. O marido que um dia conheceu o evangelho quer ir embora. E você pega um caso desse, né? Uma moça, uma jovem senhora. E é difícil, é muito difícil. Né? Tem muita decepção nesse meio, tem muita questão de sonhos, né? De coisas que foram projetadas, de repente parece estar desmoronando. São aquelas coisas, né? Você fala, bom, uma situação dessa é uma daquelas coisas complexas. Porém, eu sempre lembro daquele texto da casa construída sobre a areia, a casa construída sobre a rocha. Sim. E a casa ali, o que é? A casa é a vida da pessoa, né? E nos dois casos, a gente conhece o texto, né? Vem a tempestade, vem a água, vem o vento e bate com força, a casa da areia cai, a casa da rocha fica firme. E se a casa representa a vida da pessoa, quer dizer então que o alicerce não é casamento. E eu vejo, é uma frase que a gente consegue entender o que a pessoa fala, né? Falar família, minha base, família, meu alicerce. Você consegue entender o que a pessoa está falando. Mas, tecnicamente, né, biblicamente... biblicamente não, família, casamento, mãe, pai, filho, não é base. A família, a base de tudo. A base é a rocha, e em cima da rocha está família, casamento e tal. Então, a casa da areia é exatamente quando a pessoa ela está fazendo, né, família base, literalmente, casamento base, e é aquela ideia de que uma casa em cima da areia é uma parede segurando outra. E a parede lá, o cômodo do casamento, abala, pode levar a casa inteira, a vida inteira da pessoa. É o que você vê no noticiário, né? O cara acabou um relacionamento, não, se você não é minha, não vai ser de ninguém. Vai ser de ninguém. Né? Aquelas maluquices que você vê no noticiário. Nossa. Então, a gente precisa, de verdade, gente, a gente está falando de base, a gente está falando aqui, a gente precisa, para valer, não ser retórica aqui, frase feita, sei lá o nome que for. A gente precisa sempre estar repensando, quando em quando, analise-se o homem a si mesmo, né? Ceia é um texto que sempre é lembrado. A gente realmente precisa falar, onde está o meu coração? Onde está o meu olhar?
Todo mês, né? Tem que estar ali atento com isso, porque é sério isso. Quando você menos pensa, imagina, casamento, relacionamento, dinheiro, um cara de fé, um cara que conheceu Jesus para valer. A base virou amizade. Sim. Aí o amigo lá, sei lá, falhou dentro da igreja, acabou. O cara acaba o ministério, acaba a caminhada cristã dele. Negócio prioridades, né? Você acaba virando viúva dos outros, né? E a gente lembra, acho que eu até falei no podcast anterior, né, da falésia, né? Sim. Tem cara de rocha, parece um rochedo, mas é areia. É areia. Então tem gente que parece que está construindo um ministério em cima de algo sólido, mas se você estiver fazendo, como você disse, se você estiver fazendo para homens, se você estiver fazendo para você mesmo, é em cima de falésia, é em cima de areia, porque não vai ter sustentação, não vai caminhar. Agora, se você estiver fazendo para o Senhor, então você está fazendo firmado realmente na rocha, você está fazendo firmado em algo sólido, e as coisas não vão te abalar. O que é? O que Jesus fala no texto? É a tempestade que vem. Tempestade é aquele que pisou na bola, é aquele que foi embora, é aquele que te desagradou, é aquele que... Essa é a tempestade. Isso faz parte da tempestade. Agora, se você estiver firmado, não vai abalar. Agora, se estiver em cima da falésia, na tempestade, vira areia, desmancha e vai embora pro mar. Não tem jeito. Mas a questão é essa, né? Alguém pode perguntar, como é que é isso? Meu marido foi embora, a esposa foi embora, perdi um filho. Como eu não na igreja, como não ceder a isso? Como é que eu fico firme? É um exame constante do coração. Como não me abalar. Você tem, devocional, é teu momento de oração, é o teu momento de Bíblia, com Deus ali. Você tem que estar o tempo todo investigando seu coração. Não é nem uma neura, não. É de fato, você está sempre avaliando onde está o seu coração. A ponto de, né, até mesmo um cônjuge ir embora. Sim. Né? Você colocou sonhos, tem sonhos, lógico, expectativas, tem. Construiu uma vida, né? Nossa, exato, gente. Tem filhos, tem um monte de coisa ali. Mas a fé cristã, a fé bíblica, você consegue. E é algo muito, muito, como é que eu vou dizer, de muito bom senso essa fé bíblica. Você consegue ter um monte de sonhos, ter muita expectativa, a expectativa que alguém teria no relacionamento, a maior expectativa. E ao mesmo tempo você tem uma fé, um entendimento de quem é Deus na sua vida, que pode, né? Sim. A casa cair, Sim. né? Acho que é muito... Desculpa te cortar. Não? Acho que é aquele lance das prioridades, né? O cara fala, não, prioridade é Deus, depois o meu cônjuge, depois o trabalho, o ministério. Só que o camarada, muitas vezes, ele tira algumas coisas fora de lugar e às vezes ele tira até o próprio Deus, né, da prioridade. E aí quando... me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi o senhor que ministrou uma vez... que essa lista, ela não existe, ela não pode ser uma lista. A lista não é a melhor maneira isso, de visualizar. É Jesus no centro. Meio, exato. As coisas têm a e mesma as coisas distância, em volta. Importância. Mas no centro, eu acho que é muito isso, sabe? A listinha. Se Deus é a prioridade, né? E o chamado vem de Deus, como é que eu lido com isso? O que é prioridade ali, né? Prioridade é o chamado. Sim. Nisso você tem que conciliar, é lógico, você precisa trabalhar, você precisa cuidar dos seus filhos, você precisa dar atenção para sua esposa. Paulo fala isso, inclusive, em Coríntios, lá no capítulo 5, até do próprio jejum para você, né, Sim. tomar cuidado em relação a ele, para não abandonar a tua esposa, teu marido, mas essa classificação, De lista. ela está muito mais ligada aquilo que eu quero deixar de fazer do que aquilo que realmente eu deveria precisar fazer ou teria que estar convicto de fazer. Sim. Esse que é o problema. Então a gente fica arrumando desculpa. Sim. A primeira coisa que o homem inventou depois da queda foi a desculpa. Essa mulher aí que o Senhor me deu. É verdade. A primeira coisa que Adão inventou depois da queda foi a desculpa. E a gente continua usando ela até hoje. Até É hoje. verdade. Nossa. É verdade. Meu Caramba. Deus. Mas É isso. muito isso. E eu tava conversando com uma amiga minha esses dias
E a gente estava falando sobre esses momentos, né, onde essas coisas acontecem e o mais difícil é você permanecer com o coração no lugar certo. E algo que eu, conversando com ela, eu acho incrível, porque é aí que eu gosto tanto da célula, do grupo, porque é onde você troca informação e aí o Espírito Santo, ele conversa com você ali através de uma pessoa, né? E a gente estava conversando e eu falei para ela assim, até a Vivian, se você estiver assistindo, falei, Vivian, às vezes o evangelho não é sobre você continuar fazendo várias coisas e produzindo. Às vezes é sobre permanecer. Às vezes é só você permanecer. Então, assim, eu não tenho forças para, nesse momento, pensar em produzir algo, em continuar fazendo. Mas eu posso permanecer onde eu estou. Não desistir, não largar, não ir embora. Continuar onde eu estou, permanecer onde eu estou, até que o Senhor traga força para mim, para eu continuar a fazer o que eu estava fazendo. Se permitir ser cuidado. Exatamente. Né? Você sabe que, a gente falou isso outro dia, né? Na lei de Moisés, a terra, a lei mandava, né? Descansar a cada 7 anos. Sim. Então, 6 anos você plantava, 7º ano você tinha que deixar a terra. E a lei dizia o seguinte, para os pobres, então, coisas que nascessem ali espontaneamente, ou coisa que ficou da plantação do ano anterior, os pobres colherem. Sim. E os animais pastarem. E o 7º ano, então, é o descanso. Sim. Né? Mas veja, até quando a terra descansa, ela está servindo. Ela está sendo útil. Para os animais. Exato, os animais estão indo lá, os pobres, como diz a lei, lá podiam colher. Então, você não vê na Bíblia uma ideia de que em algum momento, por mais duro, por mais difícil que seja uma situação, uma esposa que o marido está indo embora, em geral tem filhos. Sim. E a esposa vai ter que fazer o quê? A esposa vai ter que segurar, né, a onda ali, tem a família, se permitir ser ajudada. Cuidado. E ela tem que ser forte, ela tem que ainda cuidar vai ter dos que filhos. ser mãe, né? E vai gerar naqueles filhos, se for querer esticar, né, aqui a ideia, vai gerar naqueles filhos assim uma imagem, um legado de coragem, de fé, de gente que não desiste, é impossível, né, vencer. Sabe uma pessoa que é impossível vencer? É quem não desiste. Sim. É impossível você vencer alguém que simplesmente não desiste. Então, o não desistir é o permanecer. Já está ótimo. Já tá. Permanece. Tá, João 15, quem permanece dá fruto. Sim. Mesmo que seja a terra que falou, peraí, dá um tempo aqui. Mas pode vir, pega aqui, você vem cá. É da natureza. O fruto que eu já tenho, eu ofereço. Exato. Né? Então, você nunca vai deixar de ser útil, abençoador, mesmo quando você não está lá plantando. É permanecer. Sim. Amém. Maravilha. Por falar em fruto, né? Eu vejo projetos como árvores que no futuro dá frutos. A gente começou até a falar um pouquinho, mas já puder ir dando algum spoiler, alguma coisa de novos projetos para o ano que vem? Então, ou alguma readequação de alguma coisa que está acontecendo, que vai ou melhorar ou reestruturar? A gente comentou no início, né? A gente está prestando muita atenção na situação de focar. Talvez até diminuir uma frente ou outra e focar mais na estrutura, focar mais nessa questão do indivíduo, né? Então, a gente está mais hoje entendendo de reforçar o que tem. É uma regrinha que a gente fala na igreja, né? Não quer dar spoiler. Comece de onde você está, né? Comece com aquilo que você tem, né? Então, o projeto Parte Social, por exemplo, né? A gente quer ampliar um pouco mais o projeto Resgate. Essa semana tive uma conversa com o Vitinho. Que bênção. Quem não sabe, Vitinho é o responsável do projeto Resgate da igreja. Já esteve aqui também, inclusive? Sim. A parte social, a parte missionária, a gente reforçar o que já tem, os missionários, o trabalho que nós temos, ampliar algumas coisas em termos de missão urbana, como é o Firmados, né? O trabalho com o pessoal aí que luta de independência química, ampliar isso. Tem algumas questões, por exemplo, jovens e adolescentes, a gente vai ter uma liderança única,
que essa liderança única vai tomar as decisões, tanto os dois, né, jovens e adolescentes, que terão, claro, suas programações, né, seus momentos ali de jovem, adolescente, adolescente, mas uma liderança única. E a ideia é unir esforços no sentido de missão, né, de cumprir o ID, né, de unir força mesmo, né? Até porque a gente sabe, jovem e adolescente anda muito ali, né? Daqui a pouco, que era adolescente vira jovem, assim por diante. Então, o que a gente está entendendo é reforçar, né? Os homens estão voltando aí com força, o que já existe no trabalho de casais, as mulheres que foram formadas esse ano no Ministério, está ali com a Luciane forte, né, para o ano que vem. Então tem novidades, mas o grosso mesmo a gente vai... reforçar o que... Exato, reforçar o que... Já tá aí. Eu tô curioso, desculpa, pastor, eu vou dar uma apertada. Tem algum projeto assim que ou começou, não deu certo, parou, falou, deixa esse trem quieto aqui alguns anos e vai retomar esse ano, alguma coisa assim? Olha, escola, né? O colégio, quando começou, foi na semana da pandemia, praticamente. Mas ainda está em stand-by. O que a gente está trabalhando, ainda estamos trabalhando. É a creche, é um trabalho que a gente está atrás aí para para criar, né? Para criar. Podemos aguardar algo sobre isso, então. Em algum momento. Vamos orar. Estamos trabalhando. A bebezada que está chegando aí, por quê? vai ter um lugarzinho. Isso está dentro daquela visão que Jocum, o pessoal aí, Lauren Cunningham, Bill Bright, lá da Cruzada Estudantil, tiveram na década de 70, né? Das esferas de influência. Sim, papel da igreja, né? Atuar na educação, entretenimento, governo, mídia, economia, enfim. E a gente entende que sim. Então, a questão da educação, a gente começou com o colégio, deu no que deu. O colégio tem stand-by, mas a gente está procurando, então, a questão da creche. Então, a gente, mídia, né, e outras áreas, a gente quer procurar ampliar. Mas, ainda, algumas coisas estão assim, como diz, no azeite, né? No azeite. A gente entender o rumo, que caminho tomar, o que fazer a respeito. Inclusive, o desejo permanece. Inclusive nesse mês agora, né, a gente vai ter o Profetizando. Sim. Então, fica aí o convite para vocês participarem colocar também. Na lista aí já para profetizar. Terminar o ano bem, começar o ano melhor ainda. A gente podia falar um pouquinho disso, né? Como é que vai ser? Pode, lógico, já vamos. Sim, o Profetizando, ele vai acontecer lá no Carrão também, né? As quartas-feiras lá no Carrão, as quintas-feiras aqui, todas as quartas e quintas de dezembro. E cada semana, cada noite aí da semana do Profetizando, vai ser enfatizado um tema. Por exemplo, amanhã, essa semana, família. Semana seguinte, vida espiritual. Outra semana, vida espiritual. E a outra semana, vida financeira, vida profissional. Então, cada semana tem um impresso que foi feito, a pessoa vai anotar lá os seus objetivos, vai orar a respeito, vai... Né? Filipenses 2,13, né? Por favor, né? Deus opera em nós o querer e o fazer. Então, buscar em Deus, falar, Senhor, quais são os teus sonhos para mim, né? Anotou aí, Filipenses 2,13. E aí, colocar isso no impresso, a gente vai estar orando o mês inteiro. Inclusive, foi bom lembrar, amanhã e todas as quintas, a cada semana a gente vai estar jejuando no dia do culto, no caso aqui quinta, lá no Carrão quarta. Liderança, pessoal de ministério jejuando de alguma maneira nos dias do Profetizando. E a ideia é essa, está orando, está profetizando, está falando sobre essas áreas pro ano que da vem, vida, né? Isso, de cada um de nós, da igreja, para o ano que vem. Maravilha. Legal. E no Carrão, pastor Flávio? Como o momento de lá está diferente daqui, a gente resolveu esticar o Profetizando para todos os cultos. Sério? Quarta e domingo. Que legal. Trabalhar o Profetizando aí. E o pastor Nilson está lá hoje, né? Profetizando. Então, e repetindo, né, como o momento lá é diferente aqui, a gente já tem um planejamento para 2024 de mudanças físicas, desde som, púlpito, que a gente já está correndo atrás, mas também mudanças
de estrutura, de implantar firme a questão de células, de trabalhar muito bem em casa de paz. Casa de paz. De trabalhar muito nesse sentido e começar a andar. Né? Que lá, principalmente, aqui é uma outra situação, o ônibus passa na porta, é caminho para um monte de lugar. Lá não é tão assim, é né? uma rua que é só onde moram as pessoas ali ou alguém que vem para visitar. Então, o fluxo é muito pequeno. Então, o caminho é exatamente dentro daquilo que a gente estava falando, de ovelha geral. Ovelha geral. Né? E a gente precisa trabalhar toda essa estrutura. Então, nós tivemos uma reunião ontem de presbitério, vamos conversar na semana que vem com a liderança, até quando sair esse podcast a gente já vai ter conversado com a liderança, para justamente estruturar esse caminho. E tem muito trabalho, mas a gente acredita muito no 2024 que seja muito melhor do que foi 2023, que possa dar a estrutura e a cara que o Carrão merece. Que o Carrão merece. Né? Então, estamos trabalhando para isso e tem muita gente disposta lá a isso, tem muita gente com vontade de fazer acontecer e nós vamos fazer acontecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, falando aí de 2024, né, do Carrão, da Rocha, aqui no geral, ano de aniversário, né? 30 anos, Rocha Eterna. E aí eu queria saber, assim, o que a gente pode esperar para o aniversário, a comemoração vai ser diferente, porque a gente sempre tem, né, uma comemoração anual. Mas o que a gente pode esperar aí para esse ano, 30 anos, né? Qual vai ser o planejamento? Bom, a gente está trabalhando, inclusive, a identidade visual da igreja, né? Mexer com o logo, mexer com a comunicação visual. A gente vai ter uma comemoração ao longo do ano. O ano inteiro, 30 anos, né? Mas em maio... a gente vai ter o mês inteiro convidados. Já tem um pessoal aí meio que engatilhado, gente já confirmada, na verdade. Pastor Lucinho tá aí achei que ele praticamente. Não ia dar nome, aí não, né? Para os veteranos, Davi Sasser está confirmado dia 16 de maio. Meu pai tá doido agora assistindo esse podcast. Então maio, o mês inteiro e o último final de semana vai ser aquele dia que se reúne as igrejas, o pessoal e tudo mais, né? E ao longo do ano você tem o Inabaláveis, você tem outras programações que a ênfase, né, até os 30 anos é em cima do texto que deu nome à igreja, que é Isaías 26:4. O Senhor, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. E aí a ideia é a gente mostrar para o mundo, né, que Deus é esse rochedo. Esse mundo está aí em convulsão, esse mundo que o pessoal está, né, cada vez mais perdido, o que vai acontecer. A gente quer mostrar de todas as maneiras, todos os trabalhos, as frentes de trabalho da igreja, né? Rocha Eterna é o nosso Deus, é o slogan. É o lema para o ano que vem, é o tema, né? Foi colocado, Rocha tem Eterna. votação, né, nos grupos lá. Sim, Rocha Eterna é o nosso Deus. Então, vai ter um livro, né, que a gente estava até conversando também, uma edição especial de 30 anos, com fotos, né, livro capa dura, aquela edição de luxo, né? Chique, hein? Especial, Esse é chique, olha o nível. Histórias, sim, com testemunhos. textos, bem poéticos, assim. Aliás, tem um pessoal aqui que já está disposto a mexer, acho que todo mundo está aqui que vai mexer nesse livro. E, aliás, a gente está começando a fazer uma mobilização, pessoal que tem fotos, vídeos, né, desses 30 anos, a gente vai estar, então, pegando aí, por favor, né? Por gentileza, vejam aí, né, o que vocês têm. Procura nos acervos. Principalmente a galera mais velha, né? Exatamente. E aí a gente vai montar vídeos, vou até dizer, praticamente um documentário também sobre os 30 anos da igreja. Certeza. Vai ter muita coisa boa. Tem muita coisa legal. Mas o principal que a gente quer trabalhar alguém falou, né, alguém falou o seguinte, que o primeiro Adão, ele foi na figueira e procurou uma folha para esconder lá, né, a sua vergonha e o seu pecado.
O último Adão, ele foi na figueira o quê? Procurar fruto. Esse ano, né? Documentário, livro, capa dura, fotos e tanta comemoração, que a gente vai comemorar bastante mesmo, tem Sim. motivo, né? Graças a Deus. Tem, né? Mas a gente quer o fruto. A folha fala da estética, né? A folha fala do visual, né? Sim. Da superfície. E beleza, tem sua função, tem seu lugar. Mas a gente vai buscar o fruto na figueira, né? Que o último Adão, que é Jesus, ele se alegre, né? E João 15, Jesus fala isso, né? O Pai é glorificado como? Sim. Quando nós damos muito fruto. Muito fruto. Então, esse ano a gente quer assim enfatizar para as pessoas, para o mundo, Deus é um rochedo. O desespero das pessoas, a ansiedade, o medo, o pânico e tudo mais, o Senhor é um rochedo. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Amém. E eu já estou fazendo até regime, é muito bolo para comer o ano que vem. É, muito bom. É muita comemoração, né? Sim. Bom, que legal, gente. Muito bom tá ouvindo vocês, pô, são nossos pastores, né? E, pastor Flávio, quiser falar um pouquinho do encontro, dar aquela incentivada no pessoal que ainda não passou, quem ficou acanhado. É o momento, né? Normalmente, Olha, eu queria falar duas coisas do encontro. Você teve lá um pedacinho, né? E primeiro que, graças a Deus, mais um encontro com muita gente tratada, liberta, e a gente crê que isso é o passo de transformação. Mas o que tem me chamado a atenção e o tema, né, que Deus nos deu, e é uma coisa curiosa, porque a gente só descobre o tema quando a gente chega lá. Não é antes. Antes não, só Que as coisas se convergem, que aí dá para entender, que né? aí dá para entender. E esse encontro, o tema foi aliança. E justamente na dificuldade de muitos da equipe que não puderam ir, tinha gente que tinha passado por cirurgia, que estava com problema. E a equipe se desdobrou. E como eu disse, esse pessoal mais novo, gente que há um ano atrás estava indo para o encontro para ser tratado, Para ser encontrista, porque não estava legal, e nesse encontro voando assim, uma coisa espetacular. Para mim foi assim algo que eu fiquei maravilhado em ver exatamente essa disposição do pessoal, de todos, e principalmente da turma mais nova, o que Deus tem feito, levantando uma geração. Nós estamos encerrando o 15º ano de encontro com Deus. Uau. Caramba. 15 anos numa tocada, e tem gente que está lá há 10, há 12, há 11, trabalhando, servindo. Acreditando, né? Acreditando, porque vê o resultado. E aí a gente entra naquilo que foi ministrado até recentemente, né? O dar é mais excelente do que receber. Sim. Então você vai para lá, é um desgaste, é uma correria, é cansativo, você deixa a família e tal, deixa o seu tempo de descanso para estar lá. Mas quando você começa a ver o resultado na vida das pessoas, quando você começa a ver a transformação ali, que começa a acontecer com as pessoas, não tem nada mais gratificante, não tem nada melhor. E a ideia, inclusive para 2024, nós irmos reformulando a equipe. Tem gente que já não por idade, ou por descansar, tempo, né? outras coisas, então, e a gente tem que criar uma geração nova. O próximo já pode contar comigo, viu? Não vou embora no sábado depois do almoço, não. Pode contar comigo. E é isso que é legal. Quem bota aquele jaleco lá, parece que tem um imã aquele jaleco que não quer soltar mais, né? Botou o jaleco, não sai mais. Não tem jeito. Então, e é isso que a gente vê ali, porque é um corpo mesmo, unido ali, todo mundo trabalha em função de fazer acontecer, e a unção que cai naquele lugar é algo realmente tremendo. Então, tremendo. E é esse processo. Casa de paz, da casa de paz a pessoa vai para a célula, da célula, se ela passar para o encontro, ali ela vai crescer, vai ser transformada, vai ser liberta, e ela volta produzindo, ela dando volta frutos, gerando frutos. Então, se a gente entender essa sequência, se seguir a cartilha, né? Não tem erro. Não tem erro. E eu posso até, assim, dar um testemunho, até que fique registrado para o pessoal,
que tinha 2 ovelhas da célula ali, né? Passando por esse encontro. E, por incrível que pareça, a mais tranquila era a que estava mais com o pé atrás, né? E, enfim, passava por mim lá, conversava, eu não sei o que vai acontecer agora, não sei. O que vai acontecer agora? Não sei. Só segue o fluxo, cara. Deixa Deus agir. E é muito aquilo que o senhor fala. O cara chega armado no domingo, tá todo quebrado. Mas o que ele me disse foi o seguinte: ainda bem que você não me falou nada, porque é maravilhoso. E assim, a questão da feição, do jeito que ele me olhava falando isso, não para mim, mas pelo o que estava acontecendo, a transformação dentro dele, sabe? Você via que era notório que realmente Deus agiu ali, que Deus moeu com lágrimas nos olhos, sabe? Quando ele disse assim, foi maravilhoso, o olhinho dele lacrimejou. Eu falei, não, é isso, é deixar Deus agir, né? Às vezes é muito engraçado esse processo que o senhor conta, né? O cara chega todo armado, ressabiado. Sexta-feira, no tudo domingo. De cara feia. Ninguém entendendo nada. É muito bom. Muito bom, muito legal. E teve... Olha, entre conversão e reconciliação foram 7 pessoas, de 25, 7 pessoas. Meu Deus. Gente batizada com o Espírito Santo, gente recebendo o dom, gente liberta. Então, é o processo, né? E aí, justamente, agora tem que pegar esse pessoal, volta para a célula, tem que cuidar na célula. Trabalhar, né? Que aí é onde entra o líder de célula, onde entra a comunidade, abraçar essas pessoas. É a engrenagem certinha, é só colocar tudo no lugar certo, vai andando e as coisas vão acontecendo. E eu volto, olha, a irmã Geminiana, Casa de Paz, foi para o encontro, 3 encontros para trás, foi para o encontro, como encontrista. O encontro seguinte está ajudando na cantina. Esse encontro precisou assumir a cantina, deu conta. A Ana, que há 1 ano atrás estava lá como encontrista, patinando, né, tentando restaurar a vida, trabalhou lá, feito Jean. Então, você vê o processo, você consegue acompanhar e ver o resultado. Partiu do zero aqui e você vê que hoje está num estágio muito avançado. Acelerado. E esse processo é o conjunto. Conto com Deus, Casa de Paz. Conto com Deus, Casa de Paz. Isso tem que andar junto. Sim. Tem que andar junto. Sim. E aí que fica o apelo para os líderes. Você tem gente na tua célula, precisa passar pelo encontro com Deus. Ele vai voltar transformado, fortalecido e vai caminhar e vai fazer crescer tua célula e vai estruturar e vai fazer crescer, vai dar fruto na igreja, vai dar fruto na célula, vai dar fruto em Casa de Paz, vai trazer gente. Por quê? Porque esse processo tem que andar junto, esse paralelo, um completa o outro. Sim, amém, maravilha. E aí, Gabi? E aí? Eu acho que a gente pode, falando do encontro, eu nunca passei. Na verdade, vou passar o próximo, né? Precisa. Lógico que estarei lá no próximo já até. A cara do Mauro. Tá A cara dele. registrado. Registrou. Porque assim, quando eu entrei na Rocha, eu falava que eu ia passar no encontro com os meus pais, né? E aí meus pais estavam meio mais lá do que cá, e agora tá todo mundo aqui. Eu falei, não, vai todo mundo pro encontro aqui na minha casa. Então eu já tinha até falado com a Letícia. Eu sei que vocês não podem dar muito spoiler do que acontece lá, porque toda vez que eu pergunto alguma coisa, a pessoa fala assim, não pode falar, tem que passar. Então, eu não sei muito, assim, do que acontece. Mas eu vejo que o encontro é como se fosse um hospital, né? A pessoa chega lá e ela é realmente transformada, porque eu conheço pessoas que eu conheci antes de ir pro encontro. Elas foram pro encontro. Inclusive, uma amiga muito pessoal minha, muito próxima, ela foi pro encontro e ela voltou totalmente diferente, assim, totalmente restaurada. E eu olhava pra ela, até a Larissa, se ela estiver assistindo, eu falava, Larissa, você lidou com coisas ali, curou coisas ali que você não fazia há muito tempo, assim, não olhava pra isso há muito tempo. E é muito legal de ver essa restauração na vida das pessoas, porque tem muita gente que eu acho que fica dentro da igreja por muitos anos, pensando que não tem jeito para algumas coisas, para algumas dores, para alguns traumas, para isso que a gente carrega, né? E aí a pessoa chega lá e é totalmente
ela tem um encontro de fato, né? De fato. O nome mesmo é real. Então, tem duas. Uma coisa eu posso te falar, Tá posso bom. te garantir lá, pode falar tranquilo. A comida é maravilhosa. Ah, então tá bom. Né? Agora, Teve gente que comeu 8 cachorro-quente lá na sexta-feira. Meu Deus do céu. aí, depois da comida, tem duas questões que são primordiais. O próprio texto de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há duas verdades contidas nisso, sem ser redundante. Sim. A verdade, obviamente, que é a palavra, que é a verdade suprema, Sim. mas o conhecer a si mesmo. Quando você conhece, né, o meu encontro com Deus, que ainda não chamava encontro com Deus, na época foi dia 15 de novembro de 91. Nossa. Eu era um doido, um atrapalhado. 15 de novembro de 91 eu descobri a minha verdade. 3 de julho de 93 eu estava casando. 29 de março de 94 eu estava sendo ungido pastor. Nós estamos falando de Muito menos rápido. de 3 anos. Tudo muito rápido, né? De um doido para um pastor. Acelerado. É isso que faz o encontro com Deus. É isso que faz quando você conhece a tua verdade. É a verdade bíblica em ação, né? Então você é transformado a partir disso. A maioria das pessoas não sabem porque elas agem e reagem de determinadas maneiras. Sim. Parte é cultural, mas parte é por aquilo que viveu e ela quer gatilhos e vai se armando e isso vai enrolando a vida da pessoa, porque uma situação vai trazendo outra. Você falou de coisas que a pessoa, às vezes, muito tempo dentro da igreja. Eu lembro de um caso de uma senhora que ela passou mais de 40 anos com um trauma de algo que aconteceu com ela ainda na infância, e ela carregava aquilo, ela nunca tinha conseguido abrir isso para ninguém, e ela conseguiu abrir aquilo no encontro. E como ela, muita gente. Agora, se a pessoa, você passar 40 anos carregando algo dentro de você que Sim. é um espinho todo dia, que aquilo te machuca todo dia. É uma autotortura ali por Então anos. imagina se ela tivesse passado pelo encontro 40 anos antes. O que teria sido a vida dela? Sim, Teria acelerado muito mais, né? muito mais. Então, não importa se, principalmente quem chegou agora, o quanto tempo está, É importante. o encontro ele traz essa condição para a pessoa. Eu não vou nem falar que eu passei 2 vezes pelo encontro, né? Mas tudo bem. Eu não ia falar, né? Porque assim, a primeira vez que eu fui, eu acho que eu não entendi muito a proposta. Mas, porque é aquilo, quando você vai com o coração fechado, Deus não age, Deus não trabalha. E aí, com muita conversa, muito papo, muito aconselhamento, eu comecei a criar uma expectativa de que Deus precisava fazer algo na minha vida. E eu era muito isso, era o cara louco, né? E quando eu fui, aí sim, né, entendendo o que Deus queria, quem eu era e tudo mais, né? Aí, tamo aí, né? Meio pancada na cabeça, mas tamo aí. Aí pega fogo no balão e vai embora. E vai embora, né? É só, eu costumo dizer assim, eu não sou um cara de muita iniciativa, mas me coloca no rumo de onde vocês querem e me solta, eu vou, sabe? Eu sou muito assim, né? Dá corda no barquinho, põe na água e vai embora. Dá corda, exatamente, dá corda no barquinho, põe na reta, fala, ó, é isso aqui que você tem que fazer. Eu vou que vou. Não sei se a gente falou sobre o tema do ano que vem. Tem tema? Falou? Falou do... Falamos. Eu ia perguntar algo muito legal que a gente tem agora, inclusive até para as pessoas baixarem, que é o aplicativo da Rocha. O aplicativo, verdade. Isso é muito bom. Acho que a gente tem que falar disso. Pastor, como que foi isso? A gente já tinha um aplicativo antes, né? Sim. Foi pensado esse novo. Para que esse aplicativo vem? O que você pode fazer nele? Como que vai funcionar isso em 2024? Sim, na verdade, assim, nós tínhamos um aplicativo que o Fábio, né? Obrigado, Fábio, mais uma vez. Ele fez esse aplicativo, nem é a área dele, né? Da empresa dele, mas ele fez para servir a igreja, né? Porém, o que acontece é que a gente precisava de um sistema de gestão da igreja.
né, uma plataforma de gestão, então financeira, gestão de membros. Dá pra ter A gente tem em planilha. escala, né? Oi? Tem até escala no aplicativo, né? De Tem ministério. de tudo. Mas o que acontece é que a gente, nós tínhamos o quê? Em planilhas. É membro, é controle de célula, os controles da igreja, financeiro. Sim. Se dá um problema no HD, acabou. Então a gente foi atrás de uma plataforma para estar isso na nuvem, entendeu? Não ter mais localizado dados da igreja no Entendi. computador X. Sem se preocupar, Então, né? foi. Aí a gente escolheu, né, a plataforma, o InChurch, que tem um aplicativo. Né? Você joga lá no smartphone da turma e tem tudo ali, né? Tem toda os vídeos, pregações, material para fazer download. Sim. É artigo, é devocional, é Bíblia, é a interação, né, do usuário com a igreja, com a plataforma. Ele está bem, não está? Ele todo dia, né, tem uma Pergunta perguntinha lá. Você está bem? Você não está? E conforme a pessoa indica ali com emoji, né, essa informação vai para o pessoal que está controlando o aplicativo. Então essa informação chega para alguém que vai abordar aquela pessoa, vai entrar em contato. Então o aplicativo ele vem atender, né, essa necessidade de você ter uma interação, um contato maior com o membro e numa plataforma que você está Gestão, né? colhendo os dados, né? Sim. Você está ali pegando aqueles dados, você está entendendo a igreja, você está num contato constante, você está sentindo o pulso da igreja. Sim. Então, o aplicativo veio por conta disso. E, por favor, né, gente, Baixa o aplicativo. vão lá na loja, baixa o Inclusive, eu acho que aplicativo. até dá pra gente colocar na descrição aqui do vídeo também. Dá pra pôr o vocês. link. O link do aplicativo. Então, já vou facilitar pra você. Não precisa nem procurar lá na Play Store, na App Store. Vai estar aqui o link. Você só vai clicar e vai baixar. Eu acho que é legal também a gente frisar isso, porque às vezes a galera vê algo novo. Eu faço parte da mídia, então eu adoro essas coisas, né? E às vezes a galera vê algo novo assim na mídia, mídias sociais, e aí fica um pouco receoso, né? Principalmente a galera mais velha. Mas todo mundo, por exemplo, tem WhatsApp no celular. Todo Sim. mundo tem Facebook. Então, tem um aplicativo da Rocha, é muito legal. Se você der uma olhada lá, você vai ver que tem devocionais muito bons. Tem de tudo. Eu Tudo vi que que você tem imagina. devocionais Tem até o até de RochaCast 23 lá. dias. Tem o tudo, RochaCast. tem tudo. Você tem RochaCast, link para tem. tudo. Então você tem escalas de ministério, você tem o grupo que você pode entrar em contato, tarará. E eu acho legal, né? Você tem menos grupos de WhatsApp, Sim, né? Menos graças um a monte de Deus. coisa, WhatsApp toda hora chamando. Não, você tem um aplicativo, você entra lá, conversa, sai do Zap. Eu acho que é legal. É legal, é legal. E não é o pessoal mais velho, é o pessoal mais analógico. Porque tem a geração analógica e a geração mais digital. analógico, É verdade. Né? Mais difícil. Porque hoje é dividido entre os digitais e o analógico. Tem gente que ainda está no analógico. As tentativas de dar nomes bonitos. Pois é, às vezes dá Vamos uma... enfeitar um pouco, né? Antigamente a gente falava Não que era o encarar pessoal que não era a realidade. válvula, né? Não era transistorizado, mas também já passou. Agora é o digital. É o analógico. Já passou, é verdade. Não, eu acho que também entra naquilo que a gente estava falando, da gente ocupar esses lugares também. Porque É uma das esferas de É uma das influência, esferas, redes né? sociais. e a gente tem que estar lá também. Porque Sim, tá todo mundo lá, todo é um mundo campo lá, missionário. Né? É um lugar também de cuidar, então. sim. Temos A que gente estar. fala muito isso na mídia, né? Não é só ver meme, né? Precisa, né? Evangelizar também. Não é só ver meme. Sim. Só dar risada, né? Pra quem. Né? Mas desde que eu entrei na Paga a Rocha, sua internet. que eu cheguei aqui, o meu pai vive falando na minha casa a frase do Pastor Mauro. Você usa a sua internet pra quê? Que você não Aí, viu tá isso? vendo? E aí eu falo, é verdade, eu acabei me policiando. Porque às vezes a gente fica tão Fácil, na piadinha, né? no Fácil. negócio. Fácil, você fica lá 1 hora só de bobeira. Não, e o pessoal da minha idade, 1 hora é pouco. O pessoal fica 4, 5 horas. Não, fica muito No Brasil, a média entre adulto e jovem, adolescente, são 7, 8 horas, né? 1/3 do muita dia, coisa. da existência do sujeito, ele tá em rede social. Em né? rede social. Mas Fazendo o quê, né? É demais Fazendo a o quê? conta. Vendo meme. Vendo Meme. Se quiser O meme ver todas tá as bom, notícias do Palmeiras, só para ver notícias do Palmeiras, vai meio-dia. Tá ganhando, viu? É. Tá ganhando.
Tá, acabei de ver aqui. Deu uma brechinha aqui, eu olhei. Tranquilo. Olha aí. Olha a camiseta verde. Palmeiras, ó, então já Vamos dar um começamos. nome bonito pra isso aqui. Peraí, a gente Tá começa. conectado. Conectado. Tá distraindo. É porque tem um grupo, não? É porque tem um grupo no WhatsApp Não, e aqui. eles são com essa camisa de São Paulo. Não, mas- Eu tô tentando entender. Hoje eu vim de terno, né? Porque hoje é especial, o último episódio da primeira temporada, né? Mas, ó, aproveitar, Palmeiras ganhando, Me recuso, São ó. Paulo ganhando do Flamengo e o Santos caindo. Então, desculpa. Clima chato. Tensão entre os brothers. Tensão. Meu Deus. Mas vamos focar. Aí a gente tava falando de ver meme, do aplicativo e tal e tudo mais. A questão é o algoritmo. Quando você começa a ver coisas aleatórias, começa a ver as groselhas da vida, o próprio algoritmo ele já começa a entender que é aquilo ali que você quer ver e ele vai te jogando. Vai jogando. Quando você começa a ver coisa boa, coisa de Deus, ele também entende que você só quer ver Eu tenho aquilo. testemunho com isso. E começa... Então, Exatamente. eu acho que é muito sim Eu da tenho geração testemunho se policiar. O que foi? Eu tenho um testemunho com isso. Conta! Quando eu... Quem conhece, já assistiu os podcasts, sabe minha história, né? Então, eu nasci na igreja, teve uma fase que, opa, deu uma desviada. E aí, no ano passado, eu voltei pra Cristo, me reconciliei e tal. E aí, na época, eu lembro que eu tinha TikTok, né? Todo mundo tem TikTok. Eu não. E o meu TikTok... Não, na época... cheguei Todo mundo é a geração É. de vocês. Da sua geração. E o meu TikTok só tinha groselha, né? Porque só fazia, né, as coisas e tal. E tinha muita coisa assim, dancinha, brincadeira, né? Essas coisas. E aí, de fato, o Espírito Santo começou a ministrar em mim que, ó, você tá passando muito tempo nisso aí e não te agrega em nada, né? E aí, meu testemunho foi que, na época, eu parei de ouvir música secular, mas é o que eu sempre falo, aquilo foi o meu tratamento, né? O Senhor teve o tratamento dele comigo. E aí, uma das coisas que eu fiz foi, eu lembro claramente, falei, não, quer saber? Não quero mais esse TikTok. Vai aí uma dica pra você, hein, que você tá assistindo. Eu peguei, excluí a conta que eu tinha, criei uma conta nova, e aí eu só curtia, Paulo. Eu só curtia vídeo de pregação. E lá no TikTok, eu não sei se você sabe, tem uma aba lá que tem assim, ó, não me interessa. Ah, Então, tudo que aparecia que não era pregação, ou alguém dando uma palavra, ou alguma coisa assim, né, relacionada a Deus, eu colocava lá, não me interessa. Vai domando o algoritmo, né? É absurdo a quantidade de conteúdo cristão que está disponível e não é consumido, porque a galera está se distraindo com outras coisas. Então, assim, gente, é absurdo o tanto de influencer cristão que a gente tem hoje e a galera prefere assistir influencers que não condizem com os valores cristãos que eles têm. Então, assim, eu sei porque é um testemunho meu, sabe? De fato, tomem cuidado com o que vocês estão vendo na internet e consumindo na internet, porque A é gente tem que complicado. tomar decisões, né? Racionais, né? Sim, a gente tem que se posicionar. Ah, Nós é queremos verdade. ser esse A, povo que vai alcançar Sim, essa geração. sim. a produção me lembrou aqui. Gente, a gente também tem uma conta no TikTok do RochaCast, então. E a igreja também, então. Tudo bem. Já começa coisa aí. boa. Faça coisa o seguinte. Tira a sua conta que você favor. tem, cria uma conta nova e a primeira conta que você vai seguir é a do RochaCast e a da Rocha Vila Matilde. por favor. Exatamente. Aí, tá Tem vendo? bastante coisa legal. É E isso. aí, com certeza, no meio disso tudo, você deve ter ouvido o Ricardo Oliveira falando: mentiram pra você! Meu, é verdade. Acharam que ia ser fácil, mentira. E olha, não é fácil. Eu tô tentando, tô falando com a equipe dele, com a produção dele, pra trazer ele aqui. Tá difícil, hein? O cara tem agenda. Manda um recado aí, vai que ele assiste a gente, né? Falaram pra Não. você que ia ser fácil? Falaram que ia ser Mentira. fácil. Mas tem uma galera aí. A gente já tá trabalhando já pra se o pastor Mauro deixar, né? Ter uma segunda temporada, o RochaCast. Mas olha, quer ver que coisa interessante desse Comenta mentiram aqui. pra você? Comenta aqui se você quer uma segunda temporada. Quer ver que interessante esse mentiram pra você? Você passou a vida inteira ouvindo dizer que ovo fazia mal, que você tinha que trocar a manteiga pela margarina, que banha de porco matava, que você tinha que comer óleo vegetal. Manga com leite. Isso é o pior veneno que Mentiram existe. pra você. Mentiram pra você. Aí quando você fala,
que Jesus é o caminho, a pessoa fica, mas como é que eu vou aceitar isso como verdade? Você passa a vida inteira sendo enganado e na hora que você ouve a verdade, né? A gente já tá cauterizado de ouvir tanta mentira que aí tem que tomar umas cajadadas pra Sabe começar a ouvir a verdade. Ih, aí lá da vem. mentira e da verdade? Você sabe a história? Não, conta. Diz que a verdade e a mentira se encontraram, tinham um lago e a mentira falou assim para a verdade: escuta, tá tanto calor, vamos entrar na água? Mas e a roupa? Não, deixa a roupa aqui, a gente entra na água. E quando as duas entraram na água, a mentira sorrateiramente levantou, colocou a roupa da verdade e foi embora. E a verdade não aceitou colocar a roupa da mentira. Sim. Então ela saiu nua. E conforme elas andavam pela rua, todo mundo via a mentira vestida de verdade, mas todo mundo tapava os olhos vendo a verdade nua e crua. E daí que saiu, né, essa frase da verdade nua e crua. A gente prefere ver a mentira travestida de verdade do que a verdade nua e crua. Entendi. Com uma dessa... Não, quando o pastor Flávio ele fala assim, você conhece a história? A gente dá uma gelada, porque a gente não sabe o que vem, né? Eu acho que, não sabe o que é um vem. ótimo jeito. Ou pode ser uma história boa, pode ser uma piada. Então, a gente fica assim, vamos ouvir até o final, né? Precisa falar mais alguma coisa depois disso? Não. Não, né? Não Te precisa. deixa essa mensagem pra Fica vocês a mensagem aí. E é isso. Gente, obrigado, vocês terem vindo aí mais uma vez, né? O pastor Flávio esteve com a gente aí na última gravação. Pastor Mauro, a gente fez uma live de 2 horas e meia. Ficou... Que eu acho que tem que ser de novo na temporada. Não, vamos ter. Oportunidade não vai faltar. Ficou plantado aí na cadeira. E assim, pra gente finalizar, agora o pastor Flávio como responsável lá na Igreja do Carrão, né, pastor? Te deixar uma mensagem aí de ânimo pro pessoal aqui da Matilde, pastor Mauro, pastor Flávio depois aí, para esse 2024, né? Uma mensagem de autoajuda, mas motivacional, né? Ajuda do alto. Ajuda do alto. Pode começar primeiro, porque se não tiver criatividade, eu te copio, não tem problema. Fiquem à vontade. É por isso que eu deixo, sim. é por isso que eu deixo o Paulo começar todo o vídeo. Aí, tá vendo? Bom, uma mensagem pro pessoal ano que vem: muita esperança, muita confiança, coragem, gente, coragem, porque o Senhor é conosco, né? O Senhor é o nosso rochedo, né? Rocha eterna, nosso Deus. A nossa igreja nasceu dessa palavra e permanece nela. Então, é um rochedo. Eu quero agradecer, né? Esse ano todo mundo que trabalhou aqui, o pessoal, inclusive, né? Do Rocha Cast aqui, né? Essa dedicação intensa, né? Quem não sabe, não é mole aqui na quantidade de equipamento, né? Para botar para funcionar, até decoração aqui. E a igreja no geral, né? Agradecer a cada um que abraçou seu ministério, abraçou seu chamado, tem servido com o coração, tem se doado, tem muitas vezes se sacrificado, né? Quero deixar aquela palavra, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, né, e o portanto é porque no verso 57 diz que nós temos vitória por meio de Jesus Cristo. Aí Paulo fala: portanto, se temos vitória, verso 58, sejam sempre constantes e abundantes no Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Amém. Deixa essa palavra. Amém. E pessoal do Carrão, pensando que reforma nem sempre é legal, é chata, traz incômodo, mas quando termina, a gente desfruta do resultado dela. E 2024 vai ser um ano de restauração, de renovação, de alinhamento, e eu espero que realmente você ame profundamente essa igreja, ame profundamente a obra e caminhe nela com toda a tua força, com todo o teu entendimento, porque o Senhor tem um projeto para aquele lugar, o Senhor tem um projeto
para Rocha Carrão e nós não vamos desistir desse projeto, muito pelo contrário. Eu sei que vou poder contar com todos que estão lá e nós vamos ter um 2024 muito diferente do que foi 2023, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Considerações finais, Gabi? Sim. Se inscreve no canal, ativa a notificação, segue a gente no Instagram, compre a sua caneca. E comenta aqui embaixo se você quer uma segunda temporada. Eu quero saber quantas pessoas vão comentar aqui embaixo. Vamos ver. Também, eu vou fazer isso. Eu não combinei com o Paulo, mas eu vou fazer. Comenta aqui embaixo quem que vocês querem ver aqui, né? Na segunda temporada. Sim. Ideias pra gente também. Se for barato, a gente traz. Se for barato, a gente traz. Mas, assim, pessoas que vocês conhecem até da própria igreja, que tem testemunhos legais. E vocês acham que seria legal da gente trazer Isso é pra bom, bater um agrega, né? Legal, maravilha. E dá engajamento também. E tem o lance do cabelo, né? Que já dezembro, mas já caiu já. Não, mas eu acho que a gente tinha que manter isso aí pra 2024, vai. Não, mas era agora até o final do ano. né? mas... Não, caiu. O final do ano ainda não acabou, né? Mas, né, já Não acabou praticamente... ainda. Eu vou criar umas contas aí, você vai ver se Não, dá certo. vamos ver. 1000 inscritos... Era o sabiam, trato, né? 1000 inscritos até agora, o final do ano. Ele raspava Até o cabelo. dezembro. Eu abriria uma live em qualquer barbeiro onde eu tivesse, ia fazer a live cortando o cabelo. Ou ia gravar e soltar no nosso Instagram ali e tal. quanto? Nós estamos em 420, Não é impossível, alguma gente. coisa assim. Pessoal, Por vamos favor, ajudar os me barbeiros ajuda. aí. Vamos lá, Me gente. ajuda. Dá dinheiro pros Vamos ajudar o barbeiros. barbeiro. Vamos Manda lá. no grupo da família, pede pro pessoal se inscrever. E assim, o canal da igreja da Rocha tem 2000 e tarará. Se todo mundo que tá inscrito lá naquele canal migrar pro nosso ali também, se inscrever, Bora lá, pô. a gente chega facinho. Com certeza. Se chegar nos 2000 até dia 31 de dezembro, eu raspo a cabeça. Agora eu vou fazer campanha. Os domingos, vamos falar. Vamos falar? O pastor vai falar Agora, nos pega o celular. cultos. Ai, olha, É meu isso segundo, que eu gosto. meu segundo nome é Tomé. É isso que eu segundo gosto. nome é Tomé. Agora vem aí. Vai ter bastante gente. 31 de Parar o dezembro. culto, Com fala, essa pega o ajuda celular aí, agora. pega agora. Então eu vou fazer Fecha igual a porta da igreja. aquela senhora lá, vamos dobrar a meta? Se chegar em 2000 inscritos, dia 31 de Mas tem que dezembro... raspar. Ó, pô, peraí, era 1000 agora? Quer ir pra 2000? Para. Mil. Não, mas peraí, aí eu vou estar perdendo. Aí quem vai perder sou eu. Aí eu Claro vou... que não. Não é pra chegar em 1000? Você já tava em Vou 1000? dobrar a meta. Não, A técnica, Ó, a a produção, técnica tá- a produção. vai mobilizar a igreja. 2000 tira a barba junto. É. 2000 tira a barba junto. Ah, então tá bom. Pronto. Mas 1000 tira o cabelo. Meu eu corto 2000 cabelo. tira a barba. Fica careca. Meu eu corto cabelo. Não, careca não. 2000. Peraí, então vamos fazer assim. Vamos fazer o seguinte então. Pera. Tensão 2000, entre os brothers. Vamos fazer. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Oh, Jesus, Vai, eu tô vai, sendo vai. pressionado aqui. Vai. 2000 inscritos, eu raspo a cabeça e tiro a barba. Eu fico com a cabecinha igual a do Pastor Mauro. 2000 você tira a barba. E o cabelo. E o cabelo. 1000 é só Barba cortar o fica cabelo. E você rapa a cabeça. Não era raspar, é cortar o cabelo. É isso. Não. É isso. Então vai. Aí, Não, joga na edição vou aí do raspar. vídeo. Pronto, Fala. vou raspar. Amanhã e os 2 cultos domingo. Vou raspar. Vou raspar. Isso, Pronto. É isso. E eu vou abrir a live e partir vou de raspar. agora- Vamos arrumar esses 1000 aí. O primeiro nome do Paulo vai ser Bar, o segundo Beiro. Sempre tem uma, tá vendo? Ai, meu Deus. Não, então é isso, vai. 1000 inscritos, eu tiro a barba e rapo o cabelo. E o cabelo. Tira a barba também? Tira a barba também. Ah, então tá bom. E o cabelo vai ser doado pro Graak. Já tinha um outro Aê. projeto aí pro ano que vem, pra segunda temporada, mas já vou abrir o jogo. Eu ia Ajuda doar o aí. cabelo pro Graak. né? Então é isso. Então é isso. Ajuda aí a gente. Agora é com a galera aí, né? É, galera, vamos lá. Esperar. Vai dar certo. Gente, então é isso. Muito obrigado mais uma vez vocês terem vindo. E assim, eu sei de todo o compromisso de pastores e família e tudo mais. E sexta-feira a gente tem um compromisso top, né? E espero que o ano que vem a gente esteja trabalhando juntos de novo, né? Como membros, como ovelhas. Acima de tudo, como irmãos, como parceiros de ministério, né? Pode contar comigo, com a minha casa. Acho que a Gabi também é certeza. recíproco com ela, com a casa dela. E Amém. é isso. O contrário também. Sim, com certeza, né? A gente espera isso, né? E existe essa reciprocidade. Toda vez que o que a ovelha faz quando ela não berra? O que ela faz? Bali. A ovelha bale.
Então, Balir. Faz o famoso... Bé. então nós como ovelhas, quando nós balimos, né? Eu pelo menos posso falar isso, que toda vez eu como ovelha eu bali, eu fui socorrido pelos meus Sim, pastores. com certeza. Né? Então isso é fundamental. E também deixar claro que pastor não é intocável. É gente também, é pessoa, é acessível. Comedor de arroz e feijão como Exatamente. todo mundo. Porque eu costumo brincar que cria-se uma mística em volta do pastor, que ele é inacessível. É religiosidade. Ele é intocável. É idolatria. E a gente igual a gente, né? Conversa, dá risada, chora, torce para uns times que vai para a segunda divisão, né? E é isso. Gente, Faz parte. obrigado por vocês terem acompanhado essa temporada aí do Valeu, RochaCast. Mais um episódio. Se Deus quiser, agora nós vamos curtir as férias também, né? De final Com de certeza, ano. com certeza. E se Deus quiser, em nome de Jesus, o pastor Mauro deixar, a Ano gente que vem. volta numa segunda temporada. Deus abençoe vocês. Tchau, gente.